Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Por Trás da Marca, o podcast que revela os bastidores reais do mundo dos negócios. E você sabia que por trás de um CNPJ de sucesso existe um CPF que nunca desistiu? E hoje nós vamos falar disso, de uma pessoa, de uma convidada muito especial que luta bastante pela educação do nosso país e eu vou apresentar ela para vocês. Ela representa coragem, sensibilidade, gestão e propósito. Uma mulher que construiu uma escola acolhedora enquanto construía a sua própria maturidade como líder. Ela é mãe, ela é empreendedora, ela vendia bijuterias e catálogos. Foi uma diretora que transformou o Colégio Empatia em uma das escolas referências em Guarulhos e vem conquistando o seu espaço. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Nossa, muito obrigada. Que entrada linda. É difícil a gente falar de nós mesmos, né? E ouvir outra pessoa falando da nossa trajetória é bem especial. Agradeço o convite. É verdade. E isso não é só como eu te enxergo, é como as pessoas te enxergam. Sim. Então, meu filho estudou desde pequenininho nessa escola, então até hoje lembra, tem um carinho enorme. Sim. E a gente conhece a sua família, conhece sua trajetória, sabe tudo que você vem construindo, então é uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Então vamos lá, eu quero conhecer antes de começar quem que é a Cláudia por trás da marca, por trás do Colégio Empatia. Bom, lá na infância eu fui uma criança muito quieta, né? Muito educada. Meus pais, eu estando certa ou errada, eles sempre estavam certos. Então, conforme eu fui crescendo, essa parte da timidez, eu precisei ir trabalhando, né? Então, para estar aqui hoje falando, estar à frente de uma escola, eu precisei trabalhar bastante essa parte da timidez. Mas também me trouxe alguns benefícios, porque eu era uma criança que observava e escutava tudo que estava ao redor, né? Meus pais não são empreendedores, mas desde pequena eu já tive aquela vontade, né, de estar à frente de um negócio, mas eu não sabia que era isso, né? Isso foi se construindo aos poucos. Mas desde pequena eu sempre tentei estar vendendo algo, tendo criatividade. Então na escola eu já levava as bijuterias da vizinha para vender, e assim foi crescendo, né, essa vontade. Mas eu sou uma pessoa tímida, né? Mas na hora que precisa, na hora do empreender, eu precisei tirar essa máscara, né? Essa questão da vergonha. E quando você sabe o que você está falando, o que você está fazendo, é natural, né? Acontece. Sim, isso é muito importante porque tem muita gente que tem medo de empreender porque vai falar a mesma coisa. Eu não consigo falar, Sim. Não consigo aparecer em umas redes sociais, como que eu vou fazer para ter o meu negócio? E você precisa começar, né? Sim. E acreditar no que você faz. Você tem que a primeira pessoa que compra o seu próprio produto, né? Você tem que acreditar naquilo. Sim. Né? E conforme você fala sobre o que você faz, o que você vende, as pessoas acabam entendendo melhor, né? Porque se você gosta e você ama aquilo que você faz, é diferente. Você sente, né? Sim, e o restante a gente vai moldando no caminho. Sim. Primeiro a gente começa e depois aperfeiçoa. Sim. E eu falo que o empreendedorismo, ele nos ajuda muito a enfrentar os nossos fantasmas. Exato. Porque às vezes tem coisas ali que a gente sabe que precisa melhorar, sim, mas fica num cantinho escondido. Sim. A gente abre o computador, trabalha, não precisa falar com muitas pessoas, Sim. não precisa vender, não precisa ter estratégia. E o empreendedorismo faz a gente buscar o autoconhecimento, ver por que eu sou tímida, por que eu não consigo falar e eu preciso. Sim. Então, isso é muito importante para as pessoas que estão nos assistindo saber que hoje, mesmo você ainda com a timidez, tá aqui. Sim. Tá aqui e tá construindo aí o seu legado. Exato.
Mas lá atrás, né, o que que eu fiz? Eu não tive medo, né? Vai com medo mesmo, né? Então lá atrás a vizinha tinha bijuteria, vamos vender. A minha mãe às vezes fazia aquelas reuniões onde tinha venda de roupa, eu colocava a roupa para desfilar para as mulheradas. É mesmo? A gente Tem tudo que fazer. aparecia, a gente fazia. Mas o que instigou mais a questão do empreender foi o quê? A minha mãe, ela sempre foi do lar, né, de casa. Mas muitas vezes ela empreendeu dentro de casa. E ela não sabia que ela estava fazendo isso. Então, não sei se você se recorda aqueles brinquedinhos que tinha antigamente em festa infantil, era anel de Sim. caveirinha, Que tudo. saudade. Minha mãe pegava de uma empresa, levava para dentro de casa, a gente montava todos os kits, lacrava e voltava para a empresa para passar na máquina e ir para as lojas de revenda. Então, assim, eu já estava ajudando ela a fazer algo e nem sabia que estava fazendo. Que legal. Né? Então, tinha a costureira da rua lá, ela fazia cueca. Aí tinha que arrematar, que seria o quê? Tirar aquelas linhas da cueca para mandar para a loja montar os kits. A gente ficava lá tirando a linha. E isso eu tinha 9 anos. Então, com 13 na escola, já vendia a bijuteria da vizinha. Depois, conforme fui crescendo, igual na faculdade, para terminar, para pagar o último semestre, antes de eu ter a escola, eu fui vender lanche. Então, tem uma loja, uma fábrica em Guarulhos, né, que vende lanche. Eu ia lá em Cumbica na fábrica, comprava, assava e levava para a universidade para pagar. Podia vender lá dentro? Não, né? Mas os professores davam aquele jeito, né? Sim, e a gente vendia, às vezes na lotação mesmo, aquele cheirinho, né, do assado, já vendia metade na lotação. Que legal. Então, assim, nunca fui de ficar parada. Então, uma coisa foi encaixando na outra, e chegou um dia que eu trabalhei em várias empresas, mas tudo era referente a vendas. Tudo que eu trabalhei teve algum ponto, assim, você precisa vender. Vender é a alma do negócio, é tudo. Vender é tudo. Então, assim, ninguém fica desempregado. Se você vende alguma coisa, você tá ali empreendendo. Às vezes pode ser uma coisa pequena, algo maior, né? Mas depende do olhar que você tem para aquilo, né? É aquilo que você quer. Então, assim, aquilo que você tá vendendo é o melhor produto do mundo. Legal. Então, se você acredita naquele produto, ele vai vender. Enfim, vendi desde curso de MBA, pós-graduação, né? Eu trabalhei numa conveniada bem famosa em Guarulhos. Não tinha equipe de vendas, eu era da recepção. Então, o que eu fazia? Eu ficava ouvindo a gestora, né, que era a gerente, que ela fazia a venda direta. Eu ficava ouvindo as frases que ela falava. Então, como eu sou uma pessoa bem observadora, eu já sabia o que ela falava para todos os clientes que ligavam. Eu já sabia as frases, eu anotava no caderno. Um dia teve uma necessidade de atender, porque tinha muitas pessoas ali aguardando na recepção. Eu falei, vou pra cima. E aí ela ouviu eu falando, só que ela não entendeu que eu tava falando as frases dela. E acabou que deu certo. Ela me montou uma equipe comercial, era eu e mais uma pessoa. Quando a gente foi pro prédio físico deles, que não era mais alugado, ela montou uma equipe de quase 15 pessoas. E eu trabalhava fazendo a gestão dessa equipe, né? Então a gente tinha que bater meta. Depois disso, eu acabei indo para outras áreas. Então eu fui desde vender aço, tudo que você imaginar. Acho que não tem uma coisa que eu não vendi ainda. Legal, que interessante. E aí, quando a gente teve a oportunidade de comprar a escola, né? Eu e meu marido, o que aconteceu? Nós estávamos numa empresa que ela ia encerrar as atividades e a gente se viu, a gente precisa fazer algo. Será que agora é o momento? Só que não tinha um capital. E as pessoas, às vezes, elas deixam de fazer as coisas porque elas acham que precisa ter muito dinheiro para começar a fazer algo. Então, eu fui para o centro de Guarulhos, eu tentei verificar como que fazia para alugar um espaço, para abrir uma loja de roupa, o que dava para fazer. Meu marido comprava roupa da China, colocava dentro do porta-malas e ia lá atrás, né, em 2010, mais ou menos, estava começando essa questão de barbearia, né, masculina, que ele fazia, ele colocava roupa masculina dentro do carro e ia nesses lugares vender para os homens. E homem não vai em loja, né? Sim. Então, ele vendia bastante. Que legal. E aí, eu falei pra ele, vamos tentar abrir uma loja, algo do tipo, né? Pra gente começar juntos. Só que quando a gente se deparou, tinha que alugar o espaço, tinha que ter luva, que eles falam, né? Que é pra entrar, tinha que comprar o material. Aí a gente falou, não, vamos pensar em outra coisa.
Aí nós pensamos em colocar uma máquina de vending machine no metrô. Nós compramos a máquina. Ela nunca foi utilizada, ela tá parada lá até hoje. Mesmo? Sim, porque a gente começou a ver alguns pontos, começamos a ir atrás de documentação e teve a oportunidade da escola. E aí a gente assumiu a escola e os outros planos acabaram que ficaram em segundo lugar e a gente acabou não indo para frente, né? Mas tem a máquina até hoje, até preciso resolver. Que legal, vocês viram Sim. só, né? Eu tenho um amigo da minha mentoria, o Robson, ele sempre fala nas palestras dele, se faltar dinheiro, que não te falte criatividade. Exato. E você é uma prova disso, de criatividade, de não ter recurso e buscar ideias, soluções. Sim. E aí, com a rescisão, né, dessa empresa que eu e meu marido, a gente acabou saindo, a gente trabalhava na mesma empresa nessa época, ele acabou comprando um carro. E quando a gente foi visitar essa escola, a gente não tinha um dinheiro para falar assim, quero comprar a escola, vou te dar tanto. Não tinha como fazer uma proposta. Mas aí o dono da escola falou assim, aquele carro lá fora. Aí meu marido falou assim, aquele que eu acabei de comprar. Aí ele falou, é ele mesmo, eu aceito o carro se você estiver disposto a honrar o compromisso. Aí a gente deu o carro de entrada e pagou o restante da escola fazendo matrícula. Então, assim, não tinha opção de não fazer matrícula. Teve que fazer matrícula para ter o capital para pagar a escola. Nós pagamos corretamente todos os dias. E isso deu uma virada de chave, porque a gente foi de CLT para empreendedor e eu tive que aprender tudo do dia para a noite. Nossa. Então, assim, eu não fui uma pessoa que fiz a pedagogia, tinha vontade, fui professora. Não, eu não fui professora. Eu queria empreender e eu tive uma oportunidade. E eu fiz ela acontecer. Então, no decorrer do caminho, eu fiz a pedagogia, eu fiz pós-graduação, diversos cursos, e isso foi moldando a minha gestão. Mas lá no começo, a gestora da escola simplesmente abriu o armário, a gente brinca até hoje, né, que a gente tem amizade. Ela falou assim, os contratos estão aqui, os pais vão estar aqui sexta-feira para falar com você, boa sorte. Ela ficou um mês indo lá, né, dando uns ajustes, um suporte, mas assim, ou aprende ou aprende. Meu Deus, e o que passou na sua cabeça nesse momento? Teve medo? Acho que não tive medo, porque eu era muito nova, eu tinha 24 anos, né? Então, assim, eu tava no gás de fazer. Então, assim, o medo, ele existia, mas ele não estava transparecendo, né? E quando eu fiz a reunião, ela não estava do meu lado. No dia da reunião, para fazer a apresentação, era eu e o David. Então, teve vários questionamentos, mas todo mundo falou, não, nós vamos acreditar em vocês. E a gente não teve nenhuma perca de matrícula. Né? Todo mundo continuou conosco. Eu tenho amizade com pessoas até hoje, né, da época. Que incrível. Sim, mas foi bem desafiador porque eu precisei aprender tudo de gestão, de pessoas, RH, financeiro, ADM, compras, tudo junto, ao mesmo tempo. Mas o que me trouxe um pouco de bagagem foi, eu nunca tive medo. Então, todas as empresas que eu trabalhei como se eu fosse dona, mesmo eu não sendo. Eu sempre estava ao lado das pessoas, servindo as pessoas, sem nada em troca. Eu não estava esperando que as pessoas fizessem algo por mim. Eu estava lá porque eu queria aprender. Então, às vezes, nem tinha investimento financeiro. Se eu fiz... porque geralmente a pessoa fala assim, não, eu vou fazer, mas assim, eu vou ganhar por isso. E não, eu fazia tendo o reconhecimento ou o retorno financeiro, sim ou não. Eu queria aprender. Então, na hora que eu precisei empreender, algumas coisas já tinha de bagagem, fazendo certo ou errado, porque eu busquei lá atrás. E é isso que eu falo para as meninas, né? Às vezes a gente contrata estagiária e elas falam assim, eu só posso ir até aqui. Eu falei assim, tudo bem, você não está errada. Mas se você fosse um pouquinho além, talvez você teria mais possibilidades. Mas aí é de você, eu não posso impor que você faça mais, isso tem que ser de você. Então, já que a pessoa tem esse pensamento, dificilmente ela às vezes consegue garantir outras posições. Né? Exatamente. Fica, às vezes, pulando de uma empresa para outra e acaba não, às vezes, almejando outros cargos, né? Mas eu acho que, assim, quando você está numa empresa, você tem que se dedicar ao máximo, sem esperar nada em troca. Porque quando tiver a oportunidade, você está preparado. E eu acho que essa que foi a virada de chave. Eu estava preparada no momento certo. Só que isso não é falado. Isso, quando você olha para trás na história, que você consegue sentir, né?
que isso está acontecendo, né? Que isso aconteceu, que foi dessa maneira. Mas eu não me arrependo de nada. Exatamente. E é um ponto muito comum de todas as pessoas que eu entrevisto, sim, a maioria dos empresários, falar exatamente isso, que sempre fazia algo a mais. Sempre estava no, sim, lugar como se fosse a própria empresa. Sim. Então, essas pessoas são as que se sobressaem e hoje estão construindo alguma coisa. Sim. E, infelizmente, a gente acaba se deparando aí com muitas pessoas que a gente contrata com o pensamento de que eu fui contratada para isso, eu vou fazer só isso. Sim. É claro que a gente entende que tem muitos lugares ali que se aproveita, né? Se aproveitam e não dá nem condições ali para a pessoa executar ali um bom serviço. Que nem quando eu comecei no mundo da contabilidade, que eu pedi uma oportunidade no primeiro escritório, ele me deu, mas assim, eu fazia de tudo, eu pagava as contas, e eu ia ali descendo uma avenida grande, que é a Timóteo, sim, ele falava, ó, você passa no Bradesco, paga uma conta, aí eu descia a pé até o centro, sim, de Guarulhos, passava nas Casas Bahia, pagava outra conta para ele, ia no fórum, que ele também era advogado, e eu tinha o dinheiro da condução da volta. Mas a ida eu ia a pé, a gente lavava, sim, banheiro, fazia de tudo. Mas eu não reclamava. Embora, claro, se fosse eu hoje, eu pago um Uber quando a minha funcionária precisa ir na junta comercial. Eu nem falo para ela, vai de ônibus. Sim. Né? Mas eu não tinha nem a volta. Aliás, eu tinha a volta, a ida que eu tinha que ir a pé. Sim. E a gente não fazia isso reclamando. A gente fazia com gratidão. Com gratidão. Então, eu acho que essa é a grande diferença hoje da juventude, dos jovens, que a gente contrata aí os estagiários. E se não mudar isso, infelizmente, a gente não, sim, vai ter aí uma geração de futuros empreendedores. Sim. Porque precisa, de fato, servir. Precisa. E me fala uma coisa dessa sua trajetória. Em que momento você se apaixonou pela educação? Sim, desde o começo, porque eu trabalho com crianças bem pequenas, né? Então, a gente trabalha de 4 meses a 5, alguns completam 6 anos, né? Que é a fase da educação infantil até a formatura. Infelizmente, no nosso país, a educação infantil ela não é vista com prioridade. Porém, é a base de tudo. É ali que você vai colocar os princípios do que você acredita para o seu filho, as atividades. Então, assim, a educação infantil ela não é só brincar. O brincar faz parte, mas tem muito mais. Imagina uma criança que fica integral na escola. Ela não fica brincando o dia inteiro. Imagina o quanto de conteúdo, o quanto de vivências ela tem ali durante todo o dia, né? Então, assim, na hora da comida ela está tendo uma vivência, na hora da socialização, na hora da atividade. Eu acredito muito ainda na atividade livre, né, rotina. Alguns pais já têm outra visão, né? Acham que a educação infantil é mais o brincar, então não tem essa necessidade. Mas eu tenho um filho, né, que está na fase do aprender a ler e escrever. É obrigatório ler e escrever na idade deles? Não, mas eles saem bem preparados, né? Posso afirmar que todos os alunos vão sair lendo e escrevendo? Não, porque vai muito da família também incentivar. A lição de casa, ela faz parte e ela mostra o quanto aquela família dá valor ao que a criança está fazendo. Então, se a família não senta para fazer a lição com o filho, acha que aquilo não tem necessidade, dificilmente na escola, durante 11 horas, ele vai dar valor àquilo. Então, o resultado da criança ela é uma parceria de escola e família. Então, se você colocou o seu filho numa escola que eu não sou 100% tradicional, mas nós usamos material didático. Então, se você acredita naquela linha, você está na escola certa. Agora, colocar o seu filho numa escola e se você não acredita, não vai ter sentido porque ele não vai entregar resultado. Ele vai ficar confuso. Peraí, é bom ou é ruim? Né? E hoje eu vejo que o meu filho, o Dante, né, ele acabou de completar 5 anos, ele já está juntando as palavras. Então, assim, a gente liga uma televisão, está num shopping, ele já consegue ler algumas palavras. E em muitas escolas, a criança só vai aprender a ler lá no Fundamental 1. Então, assim, eu acredito bastante. Eu fiz pós-graduação em Educação Infantil e Letramento. Então, eu acredito muito que a criança, ela tem potencial.
Se ela tá te entregando e aquilo tá satisfatório para ela, vamos indo. Vamos indo. Eu falo pros pais, vamos. Se a gente sentir que tá muito puxado pra turma, a gente volta, tá tudo bem. Mas a criança, ela tem sede de aprender. Então, assim, a gente faz uma atividade ali no caderno, no outro dia a gente faz a mesma atividade numa brincadeira. E isso vai puxando, vai trabalhando. Eles trazem novidades da rua, né? De casa. Às vezes tem alguns que têm irmãos, né? Antigamente era mais difícil. A escola todo mundo era filho único. Agora a maioria já tá com o segundo, Entendi. né? Depois da pandemia deu uma mudada. Então eu sinto que assim, as crianças elas têm sede de aprender. E na escola a gente tem trago bastante novidade. Robótica, o inglês, algumas atividades a gente leva para campo mesmo, né? Então agora na semana que vem nós vamos levar eles no garden perto da escola. Então às vezes eles já estão vendo alguns assuntos no material. E quando chega lá no Garden, eles conseguem associar algo que eles já estão conversando com a professora. Teve passeio escolar, o passeio escolar eu levei num lugar mais educativo. Então, algumas coisas, por mais que eles brincaram, muitos momentos tiveram alguma conexão com aquilo que eles estão aprendendo no dia a dia, né? Que legal. Muito E bom. o feedback tá bem positivo. Ah, que incrível. E me fala uma coisa, de tudo que você precisou viver, o que foi mais desafiador para a escola? Eu acredito que eu tenho mais desafios com as famílias do que com as crianças. Porque as famílias estão passando por desafios e as crianças transparecem isso na escola, né? E às vezes os pais não acreditam assim que aquilo não está afetando a criança. Só que fica nítido, às vezes, na escola que está acontecendo algo que eles estão percebendo. Algumas famílias, quando a gente senta para conversar, elas têm uma visão do que elas não estão tendo e elas procuram ajuda. Já outras famílias já preferem, às vezes, trocar de escola porque elas não querem resolver o problema. Entendi. Aí eu acho que é a hora que eu tenho mais dificuldade, porque assim, se a pessoa não quer ajuda, aí eu não tenho muito o que fazer, né? Mas quando ela quer ajuda, até onde a pedagogia me permitir, eu vou. A partir do momento que não é mais pedagógico, aí precisa de um terceiro. Aí é a hora que cria os embates, né? É verdade. Alguns querem acompanhar, outros já acham que não tem necessidade. Sim, e é importante entender, porque a escola ela é fundamental para ver quem está de fora conseguir enxergar isso. Sim. Eu lembro quando o Felipe estudava lá, teve vezes que vocês falaram, né? Mãe, você precisa de um psicólogo. Porque eu chegava com ele lá, ele agarrava em mim, eu não conseguia nem tirar ele do meu colo, eu tive que entrar dentro da escola, eu chorava. Era um assim, apego emocional muito grande. Era desesperador. E assim, a escola tinha que me trazer esse conforto de eu saber que eu estava fazendo a coisa certa, que ele estava no melhor lugar e que eu precisava melhorar como mãe nesse sentido para que ele desenvolvesse. Depois deu tudo certo. Sim, a escola teve um papel fundamental nessa trajetória. E a gente precisa, como pais, estar aberto. Porque às vezes a gente não quer que mexa em algumas feridas ou a gente não quer reconhecer algum problema que a gente está passando. Mas é normal, todos nós temos. É que às vezes, dependendo do que precisa ser feito, mexe muito na rotina. E aquele momento, às vezes, os pais não posso mexer nisso agora. Então, vamos esperar mais um pouquinho. Só que o reflexo disso não vem agora, na educação infantil. Ela começa a aparecer quando eles estão maiores. Aí eles já não estão mais comigo. Então, o que eu falo para os pais? Eu consigo te ajudar até certo ponto. Só que depois ele vai ser seu filho para sempre. Ele não vai estar mais comigo. Porque o meu projeto acaba, né, aqui. E filho é para sempre, né? E hoje a gente tem visto muitas coisas acontecendo. E a escola ainda fica nesse meio, né? A gente pode ajudar, só que às vezes a gente não consegue atingir a pessoa, né? Sim. Então, os que aceitam acolhimento, a gente consegue atingir bons objetivos. Já o que não aceita acolhimento, a tendência geralmente é trocar de escola. Entendi. E como que foi lidar com a maternidade, com a gestão, com o colégio? Como que foi passar por tudo isso? O que eu sempre falo, tenham processos bem definidos. Porque se você não tem processos definidos, o que acontece?
você precisa atender a demanda pessoal e você não consegue, às vezes, sair da empresa. Então, se você tem demandas definidas e pessoas que você confia, você consegue administrar tranquilamente esse lado, né? No caso do meu primeiro filho, o Dante, nós passamos pela pandemia. Então, ele nasceu em 2020. Porque que acontece? A gente vinha escalando, a gente estava crescendo, a escola já não tinha muita demanda, eu precisei procurar outros lugares para atender toda a demanda. Porque os pais indicavam tanto que as pessoas não me conheciam, ligavam e falavam assim, eu preciso dar vaga pro meu filho, eu sou amiga de tal pessoa, e assim, você tem que arrumar. Eu falei, gente, a lista de espera, não tem como. Aí eu até procurei outros imóveis a abrir, chegou a pandemia. E eu decidi ter filho porque eu achei que era o melhor momento. E o 2020 ia ser um ano muito bom para muitas pessoas, né? E o que eu sempre falo, né? A gente às vezes espera tanto para ter filho, só que quando ele tem que vir, ele vai vir. E sempre tem um motivo, né? Então, 2020 foi bem desafiador. A gente precisou se reinventar. Aulas digitais, né? A gente precisou ir para o online. Então, a gente não tinha estrutura para isso. Era o cachorro, era o carro do ovo. Era questão de material para as professoras terem isso em casa para elas poderem trabalhar. Algumas tinham muita vergonha, então gravava às vezes uma aula 5, 10 vezes. A minha irmã, que faz a gestão comigo, ela gravava de 12 a 15 vídeos por dia para postar no outro dia. Nossa. Então, assim, foi bem desafiador. Eu gestante em casa. No outro ano, a gente precisou voltar, né? E só podia atender 30%, mas a demanda era muito maior. Como eu tinha 2 espaços, eu acabei utilizando dos 2 espaços, mas chegou uma hora que financeiramente não dava mais. Aí eu precisei unificar todos na base, né? Mas o desafio maior era conciliar, né? Ficar em casa, amamentar. Então, tudo isso eu fiz dentro da escola, dentro do escritório, basicamente. Entendi. E hoje o Dante, ele é diagnosticado como Sim. que é o nome do... Ele tem AIJ. AIJ? O que artrite é AIJ? idiopática juvenil. Então, assim, quando ele estava com 1 ano e 2 meses, eu com o olhar, né, pedagoga, escola, sempre... Eu esperei 10 anos para ter o Dante, né, do tempo de relacionamento. E todas as crianças do berçário já andando, já fazendo várias coisas, e o Dante ainda não tinha demonstrado interesse, né? Chegou um momento que o tornozelo dele inchou, a gente foi pro pronto-socorro, mas isso era ano novo, virada, né, de ano. A gente foi pro pronto-socorro, não conseguiu identificar nada a princípio. No carnaval inchou o joelho. E aí, de vários médicos, né? Do pronto-socorro, eu fui para pediatra, da pediatra eu fui para parte... outros especialistas. O último que eu fui foi reumato. Quando chegou na reumato, eu precisei liberar ele para fazer um exame, que é a ressonância. Então, ele teve que adormecer, né? E aí você assina um monte de papel, a sua cabeça, né, vai longe. E nesse exame deu que ele tinha artrite. E aí você me diz, como que um bebê tem artrite? Porque artrite geralmente a gente relaciona a pessoas mais velhas, né? Mas alguma coisa no organismo dele, a gente não sabe se foi o Covid, porque eu tive Covid gestante mesmo dentro de casa, mesmo isolada, né? A gente não sabe se foi isso, em contato com o organismo dele. Pode ter causado. Porque muitas doenças todo mundo tem. Acontece que às vezes ela não se manifesta ao longo da vida. Outras já têm uma idade mais específica. Entendi. No caso dele, manifestou. E a gente trata na reumato até hoje. Mas assim, imagina eu com a escola aberta das 7 às 18h30. É uma demanda, uma responsabilidade. Muitas coisas acontecendo. E eu precisando ir para o hospital no primeiro ano com ele quase todos os dias. Nossa. Tendo que me afastar das minhas funções, né? Então, essa foi a parte assim, mais desafiadora, difícil. Mas a gente passou. Muitas pessoas falam assim, que bom que você consegue estar perto dos seus filhos. Então, agora eu tenho a Serena. O Dante, eu entregava ele ia e ficava lá 12 horas com a equipe. Agora, a Serena já foi mais difícil. Ela já é mais apegada. Então, se ela me vê nos corredores da escola, ela já chora.
Ah, que bonitinho. Mas a questão do Dante, assim, a gente vem acompanhando, tem outros especialistas que eu passo ele, então tem todo um acompanhamento, mas agora é como se ela não existisse. Ele toma uma medicação e eu mesma aplico. Então, assim, uma pessoa que teve medo de injeção a vida inteira, desmaiava para tirar sangue, agora eu aplico um medicamento subcutâneo no meu filho, né? Então, a vida, ela é um looping, né? Você nunca imagina que você vai fazer coisas, né? Enfim. Mas E o Colégio Empatia, ele tá preparado para atender crianças especiais? Sim. Como que é isso para vocês? olha, é bem tranquilo. A gente apresenta a proposta para a família. Se tiver dentro do que a família acredita, isso pra gente é secundário, né? Então o que a gente sabe, a gente vai fazer, vai trabalhar. O que for novo pra gente, a gente vai se desafiar e vai. Mas assim, precisa de parceria dos pais. Eu falo, a parceria dos pais a gente consegue alcançar muitos objetivos. Agora, quando não tem parceria, as professoras se veem muito sozinhas, né? E aí é onde mora os conflitos. Mas se a gente tem parceria, é bem tranquilo. Hoje em dia eu tenho vários alunos autistas ou com outras condições e é bem tranquilo. Não vejo uma dificuldade. Ah, perfeito. E você relatou que tratava os funcionários como se fossem filhos. Sim. Quando que veio o entendimento que isso atrapalhava e você teve que Sim. mudar isso? Capacitação. Estar em ambientes que falam sobre gestão, que falam sobre empreendedorismo, conversar com outras pessoas que estão. Não importa a área. Porque às vezes o dono de escola ele se vê dentro de uma salinha e ele é muito sozinho, né? O empreendedor em si, dependendo do ramo, ele é um pouco sozinho. E o diretor de escola, ele é sozinho. Então, assim, ao mesmo tempo que ele tem uma equipe gigante, ele está sozinho. E ele precisa tomar muitas decisões. E quando a gente eu tenho uma equipe, assim, minha escola não é de porte grande, né? É menor. Então, eu tenho um contato direto com a equipe a todo momento, como eu tenho com os pais também. Então, em certo ponto, isso é legal. Em alguns momentos é desafiador, porque às vezes um assunto que você tem que conversar nos bastidores, eles me perguntam no portão. Aí é a hora hoje que dá aquele impasse. Mas a questão dos funcionários, você acaba pegando. Eles estão com alguma dificuldade em casa, ou eles não estão entregando algo, aí você coloca, não, mas tadinho, tá acontecendo tal coisa. E aí que mora o perigo, porque às vezes, não, você tem que cobrar e ponto, porque é a empresa. Você tem que deixar o CPF de lado e pensar no CNPJ. E eu já tomei algumas decisões equivocadas que mexeram até com o financeiro da escola, né? Sobrecarregou a escola, porque eu não conseguia demitir, não conseguia falar não. Então, lá atrás, o que eu fiz? Em 2019, eu fui num curso de PNL, chama Você, e eu fiquei sexta, sábado e domingo dentro de um hotel, participando de várias gincanas que me levaram para cima e para baixo, no nível hard. E eu aprendi a falar não, mas o não, ele não vem assim, você termina o curso e o não aparece. Não, isso levou alguns meses para que eu conseguisse soltar o primeiro não. Até eles indicam, né? Quando você sair daqui, não vai terminar casamento, não vai fazer certo tipo de coisas ou assinar contratos, porque você tá com a cabeça muito bagunçada ainda do impacto que o curso teve. Mas a longo prazo, isso vai ser natural. Aí eu comecei a aprender a falar o não. Depois, vários cursos, estar em ambientes te molda um pouco, porque você começa a ter uma visão dos negócios diferente, porque você está dentro da sua salinha, você vai resolvendo, aqui você põe debaixo do tapete, aqui você faz isso. Quando você começa a ver a realidade, muda um pouco. Conversar com outras pessoas, não cometer os erros que outras pessoas já cometeram. Então, assim, não é que você não vá cometer erros, mas você pode evitar alguns estando com pessoas que já estão mais tempo no mercado, né? Legal, muito bom. E aí, vocês estão gostando? Ainda tem bastante conteúdo aí para Cláudia ensinar. Vocês viram o tanto de bagagem profissional que ela tem, assim... Já passou por diversas experiências, pandemia na escola, tinha investido em outra unidade, precisou desfazer, teve o filho diagnosticado, precisou ali se reinventar. A todo momento. Eu falo que assim, a gente tem os nossos altos e os nossos baixos, mas a gente precisa permanecer, a gente precisa
entender que principalmente para as mulheres, que têm filhos, têm lição de casa, têm trabalho, é casada, é assim, é uma montanha russa. Não tem como falar que a gente tem uma vida equilibrada. A gente vai ali, opa, desequilibrou um pouquinho aqui, deixa eu ajustar. Então, a gente vai fazendo esse equilíbrio de pratos. Sim. Mas ficar 100% organizada, isso não existe. Não tem Sempre um lado vai dar uma estremecida. Exatamente. E antes da gente seguir aqui para nossa próxima etapa, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores aqui. Temos a Fusion, que é uma administradora de condomínios que atende aí todo o estado de São Paulo. Você que precisa de uma gestão, de um acompanhamento exclusivo, eles fazem um trabalho assim personalizado, tem uma gestão eficiente. Então não deixem de seguir eles nas redes sociais. Temos a Vértice AIC, que é uma empresa que trabalha com construtoras incorporadoras que fazem a regularização de áreas de imóveis. É uma empresa muito conceituada aqui no estado de São Paulo. Temos aqui o nosso apoiador, fique à vontade se você quiser esse pãozinho aqui de mandioca incrível, que é Doce Amor Festas, lá em Guarulhos. Nossa, que legal, tá? Eles fazem cafés corporativos, então eles assim atendem a gente com muito amor e as coisas são maravilhosas. E por último, a nossa patrocinadora aí oficial, que é a FTP Contábil, a Cláudia é a nossa nova cliente aí, está iniciando. Muito contente. O que você espera aí de estar com a FTP Contábil, Cláudia? Crescimento, um olhar diferente para a empresa, né? Porque eu acho que você não faz um serviço único. Ele é mais completo, né? Porque tem o seu olhar de empreendedora e eu vejo que você está expandindo para outras áreas. Então, eu acredito que a escola ela vai estar sendo cuidada e sendo olhada por vários métodos, né? Não vai ser só aquilo, me manda a folha. Vai ser além disso, né? Então, a minha expectativa é o além. O que a gente pode estar fazendo juntas, né? Que legal. Isso é muito importante você ter falado, assim, eu cheguei até a perder um cliente porque eles acharam que eu estava muito voltada para o marketing, por coisas nesse sentido. E assim, a gente precisa ter uma contabilidade que ela não vai olhar para você como eu preciso mandar a melhor guia de imposto, eu preciso mandar uma folha de pagamento bonitinha. A gente precisa ter alguém que esteja com os maiores, que é o que eu busco, com a maior liga de empresários, caminhando com o Joel J, Caio Carneiro, os meus mentores, que é o Johnny e a Carla, e trazer um olhar para o empresário de expansão. Sim. Porque o contador, ele tá vendo os números ali da empresa. A gente sabe a realidade. Então, não adianta você ter alguém que vai fazer aquele papel do contador tradicional e a empresa morrendo, porque não tem alguém ali. E o pouco que eu tive contato já, né? Eu já fui em algumas palestras dos seus mentores. É surreal. São muitas oportunidades de quem não está dentro desses eventos, dessas mentorias, não fazem noção. Abriu minha mente, e olha que eu nem estou participando ainda, né, diretamente, mas o pouco que eu pude estar próximo é um diferencial. Então, assim, poucas coisas que eu apliquei em algumas visitas que eu fiz, né, de estar próximo de vocês, eu já tive um crescimento dentro da empresa enorme. Então, o que eu fiz, né? Aproveitando que a gente entrou nesse assunto. Eu tive a oportunidade de estar com seus mentores algumas vezes. Eu também estou com acompanhamento do Sebrae, de Guarulhos. E a gente cresceu a empresa em poucas reuniões, em poucas coisas que eu pude estar, de 26% a 50%. Então, assim, a gente olhou para a folha, como que estava, nós olhamos para a gestão de pessoas, o que a gente estava fazendo, o que a gente poderia melhorar. Nós olhamos para a conta, sabe quando você olha uma conta que está X e você consegue diminuir ela 2 vezes? E assim, por que eu não colhei isso? Porque quando as coisas estão boas, você gasta 20 aqui, gasta ali, você não percebe. Agora, quando você passa por um desafio e você não sabe o que fazer, você começa a entender. Peraí, né? O que eu tô fazendo de errado? E aí, o pouco que eu pude participar, eu já vi que
é outro mundo. É Que uma legal. realidade que muita pessoa está perdendo. Então, nesse caso, essa pessoa que não está mais com você, ela está perdendo. Porque ela poderia estar crescendo junto. E o crescimento, ele não é do dia para o outro. Ele é todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Exatamente. Né? E a gente precisa acreditar nas pessoas, Sim. né? Sim. E você também tem a Mônica, da Aliança. Fala como está sendo esse trabalho na escola que eles estão desenvolvendo, além do Sebrae. Vocês viram só que meus clientes, né, eles são tops. E imagina, assim, quanto network eu consigo fazer dentro da escola. E, às vezes, a gente não tem esse olhar, né? Uhum. Então, o que acontece? A Mônica e o Eric, né, toda a família deles, né, além das meninas já terem estudado e estudam na escola, a gente tem uma amizade muito legal e eu tenho a parceria da empresa deles. Então, com o Eric eu tenho a parte mais de marketing, né, que está cuidando desses detalhes da escola para mostrar os bastidores, mostrar como as coisas acontecem, né, que não é do dia para a noite. Tem todo um trabalho por trás. E a Mônica está cuidando da parte da parte de cultura, né? Gente, é muito importante. Você precisa desenhar a sua empresa. Você precisa conhecer a sua empresa. Você precisa saber para onde você quer ir. Porque senão qualquer caminho serve. E às vezes os caminhos não são tão bons assim, né? Então, quando você entende o que você está fazendo, né? Então, a gente começou lá atrás. O que é a missão? O que é a visão? O que são os seus valores? Onde você quer chegar? E vai desenhando. E fora que estar, né, ali naquele ambiente, você começa a falar e a pessoa entende o que você está falando e começa a rascunhar e aquilo vai para depois um projeto e você tira esse projeto do papel, você vê sua empresa crescendo e é aos poucos, mas tem você ali, a sua cara. Você não pegou no Google algo pronto e simplesmente colocou lá no seu site. Não, aquilo que está escrito lá é o que real, o que você vive e aonde você quer chegar. E quando você tem parceiros que entendem o seu propósito, né? Porque o propósito, assim, o que é meu propósito? O propósito, ele acontece quando você está trabalhando. Quando você está ali fazendo algo, parece que as coisas vão se moldando. E quando você entende que você tem um propósito, às vezes você quer ir para um lado. Você fala assim, meu propósito é esse. Não, seu propósito é esse. É aqui. E aí tem pessoas que te enxergam e falam assim, Clau, eu vejo potencial aqui. Você faz muito bem isso. E às vezes você não se enxerga, né? Se você não tem alguém ali que te mostre como elas estão te vendo. Exatamente. E o método da Aliança é surreal, assim. E fora que a Mônica é uma pessoa maravilhosa, né? Sim, ela é. Então, uma grande amiga. Sou suspeita também. Gosto muito dela e de tudo que ela vem fazendo. Eles vêm construindo. Sim. E é muito legal de ver. Sim. Me fala agora como que estão as matrículas para 2026, o que tem de diferencial, o Colégio Empatia. Quem quiser, deixa suas redes sociais também, isso é importante. Vocês conseguem nos achar, Colégio Empatia, o site, Colégio Empatia, o Instagram. Nós estamos com matrículas abertas, nosso espaço é intimista, então a gente atende poucos alunos por turma. Nós atendemos desde os pequenininhos, né? Até o Infantil 3. E se você tem interesse, você é de Guarulhos, mora nas proximidades ali da Timóteo, Suplicy, é uma boa opção, né? E nós estamos galgando aí alguns objetivos, algumas propostas. Algumas escolas da região têm nos procurado para fazer alguns tipos de parceria. E assim que estiver tudo pronto, será soltado nas redes sociais. Mas o nosso trabalho basicamente é acolhimento junto com educação, né? E não é a educação que a gente dá em casa, né? É a educação mesmo do criar experiências, aprendizados, vivências e muito mais. Olhem nossas redes sociais que tem bastante conteúdo lá. Legal, muito importante. Sim. E qual que é o grande diferencial do Colégio Empatia? Olha, como nós trabalhamos com poucas crianças, né, por turma, a gente consegue ter um contato mais direto com as crianças. Então, a gente consegue entender as suas dificuldades, os pontos fortes, e a gente vem trabalhando isso no individual. Então, algumas escolas, né, claro, trabalham com uma demanda maior, cada um tem os seus objetivos claros, mas ali o ser menor é importante, não é algo que assim... É uma opção.
nem sempre é porque é isso que temos. Não, nós temos a opção de continuar pequeno para atender com mais qualidade. Então, todos os nossos ex, né, pais, né, até a Pri é uma pessoa que pode estar falando melhor sobre isso, nossas crianças saíram preparadas. Exatamente. Então, quando elas atingiram uma escola maior, elas estavam preparadas. Talvez o choque de realidade um pouco é a questão da estrutura, porque eles estão acostumados com o acolhimento, conhecer todo mundo, e quando chega numa escola maior, acaba mudando algumas dinâmicas. Mas a questão do social, do aprendizado, é bem relevante. Então, assim, eu tenho alguns alunos, né, que já são formados, que quando se depararam numa escola maior, eles estavam mais avançados do que a criança que estava na escola maior desde pequeno. Então, esses parceiros que eu estou em conversa, né, o que eles estão buscando? Uma escola que tenha esse entendimento. Porque a partir do momento que a escola ela tem de fundo para cima até ensino médio, muda um pouco os objetivos. E às vezes a educação infantil ela tá ali, mas para atender uma necessidade e não ser a referência. E essas escolas que eu estou conversando, elas querem ter a referência da educação infantil. Então eles querem que o ciclo completo tenha essa gestão igual do empatia. E para mim isso foi algo surreal, porque não é questão só de ser vista, é que está dando resultado e as pessoas estão repercutindo o resultado. Não consigo atender, né, o número de crianças às vezes que a gente tem a demanda, mas quem está lá conosco está sendo bem atendido. Legal, e eu como mãe, que também já tive o meu filho no Colégio Empatia, também posso dar aqui meu depoimento, que realmente o acolhimento é extraordinário. Meu filho foi para uma das melhores escolas de Guarulhos, quando saiu do Colégio Empatia, não teve dificuldade nenhuma, não teve nenhum problema. Então, assim, é uma escola pronta, é uma escola, assim, acolhedora para os pais, que está disposta a ajudar. Então, eu super recomendo aí o Colégio Empatia. E não perca a sua vaga, porque, como ela disse, são poucas vagas, sim, porque é um atendimento personalizado. Então já entrem aí em contato com a Cláudia e reserve sua vaga para 2026. Sim, venha tomar um cafezinho conosco. Cláudia, não sei se você sabe aqui, mas a gente tem um quadro fixo. Você assistiu algum quadro fixo? Sim. Então, assim, gente, aqui a gente está caminhando para o final, vou fazer esse quadro fixo aqui com a Cláudia para a gente acessar os bastidores da vida dela. E mais uma vez agradeço aos nossos patrocinadores, FTP Contábil, Fusion Administradora de Condomínios, Vértice AIC e nosso grande apoiador e amigo aqui, Doce Amor Festas. Vamos lá? O que a menina que vendia catálogos e montava sacolinha jamais imaginaria sobre a mulher que você se tornou? Olha, uma pergunta muito difícil, mas eu acredito que eu consegui alcançar todos os meus objetivos, tanto pessoal como profissional. Então, o que vir agora vai ser para somar. Mas eu não imaginava lá atrás que eu iria ter uma família, porque eu pensava em... Eu queria ter uma família, mas o empreender era tão forte que eu não pensei que eu ia conseguir conciliar os dois. E hoje eu tenho um marido sensacional que me apoia em tudo, né? Ele é Deus, né? O meu marido e meus filhos e a minha família. Então, assim, eu consegui construir uma escola que passou por tantos desafios e continua ativa e crescendo. Eu consegui construir uma família, né? Ter um marido que me apoia, que está ao meu lado. Ele não está nem à frente nem atrás, ele está ao meu lado. E eu tenho 2 filhos maravilhosos. Às vezes eu sou um pouco, né, firme com eles, porque a gente está no mundo da educação, a gente vê muita coisa, mas eu acredito que eu estou sendo a melhor mãe que eu posso ser no momento, e eu estou realizada. Então, assim, o que vir a partir de agora vai ser para somar, mas eu já cheguei aonde eu não imaginava onde eu estaria, mas eu cheguei aonde gostaria. Que eu gostaria. Qual foi o bastidor mais doloroso da sua vida empreendedora? Aquele que te fez questionar tudo. Tem alguns momentos, né? Mas eu acredito que quando eu comecei a enxergar o meu potencial
pessoal, quem era a Cláudia e como as pessoas me viam, eu tive a virada de chave. Porque antes eu me sentia um pouco apagada, achava que as pessoas não estavam me vendo, e na verdade as pessoas tinham muito para falar de mim e eu não sabia. Então, quando eu comecei a ouvir as pessoas, por mais que eu passei por grandes desafios, isso foi o que me ajudou a erguer a cabeça e continuar. Legal. Em que momento você percebeu que Deus estava cuidando de você e da sua família por trás dos bastidores? Olha, eu sempre tenho Deus, né? Toda vez que eu preciso, eu peço se for para ser, ok. Se não for para ser, me mostre o caminho. Mas em muitos momentos desafiadores, eu acho que é onde vem o crescimento, né? E Deus falou para mim não desistir de diversas formas, por meio de pessoas, por meio de situações, por meio de sozinha em casa vir pensamentos, né? Você pedir uma resposta e chegar. Então eu sei que ele tá comigo a todo momento. E no momento mais difícil, ele não deixou eu abaixar a cabeça e falou: "Não, segue que você tá no caminho certo". Uau. Se você pudesse abrir uma porta e ver o futuro do Colégio Empatia, o que você gostaria de enxergar? Nossa, eu gostaria de enxergar uma escola onde as pessoas saibam que ela existe, que ela está ali. Se ela vai ser grande ou pequena de estrutura, isso já é outra questão. Mas a questão do reconhecimento, de as pessoas saberem que ela existe e que eles podem ter acesso a ela. E o que ninguém vê, mas é exatamente o que te faz continuar pela educação infantil? Eu acredito nas crianças. E por mais que o Brasil, né, o mundo está passando por tantas situações, eu ainda acredito nas crianças. Então, assim, se a gente trabalhar bem o futuro dessas crianças, pode ser, por mais que pareça clichê, né, essa frase, eles podem mudar. Porque, assim, independente de uma escola grande ou pequena, o que muda é a gestão. Independente se é escola pública ou particular, o que muda é a gestão. E eu estou tentando fazer a gestão mais sincera e transparente possível. Então, eu acredito nas crianças e eu posso estar com uma criança dentro da minha escola que pode ser alguém muito importante, né, para todos nós. E é isso, acreditar nas crianças. Uau! Gente, quem gostou aí desse episódio maravilhoso, a Cláudia, sim, revelou muitas coisas aí importantes para quem quer empreender, quem já empreende, mostrou os desafios, o sucesso, sua trajetória como mãe, como empreendedora, e foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, fiquei muito honrada e sempre que tiver uma possibilidade, eu estarei com você. Legal. E você aí que gostou, curte, compartilha, segue esse canal, ative o sininho. Não deixe que essa mensagem morra, essa mensagem precisa alcançar muitas pessoas, muitas vidas, que eu tenho certeza que vai virar a chave de muitos negócios e muitas pessoas. Então, até o próximo episódio aí do Por Trás da Marca.